Fala rapaziada, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de Física. Pessoal, vamos hoje entrar numa aula importantíssima, que é uma aula sobre força de atrito, ok? Eu venho colocando aí no meu canal questões envolvendo força de atrito, dinâmica com força de atrito, tá? Só que agora a gente vai destacar um pouquinho aí a parte teórica desse assunto, tá? Importante demais. Para a aula de hoje eu vou comentar apenas sobre a força de atrito estático e para a próxima aula falarei um pouco sobre a força de atrito cinético, beleza? Se gostar da aula, não esquece, deixa seu like, se inscreve aqui no meu canal e ajuda o canal do professor aqui a continuar crescendo. Maravilha? Então vamos para a aula. Então, gente, vamos falar hoje, né, de força de atrito. E aí eu começo falando aqui para vocês o seguinte, ó. O que é a força de atrito? De onde é que vem a força de atrito? Como é que ela surge? A força de atrito, tá? Ela surge devido ao contato, força de atrito surge devido ao contato entre duas superfícies rugosas, ásperas ou aderentes. Então, toda vez que a gente tem duas superfícies que estão em contato e essas superfícies tendem, tá, a deslizar uma sobre a outra, tá? Lembrando que tem que ter uma tendência de deslizamento ou um deslizamento, vai surgir aí o que a gente chama de força de atrito, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos, como quando você está caminhando, tá? O ato de caminhar está ligado diretamente à força de atrito. Lembra lá da terceira lei de Newton, né? Que a gente aprendeu que toda vez que uma pessoa está caminhando, o que acontece? Tem um contato entre o pé da pessoa e o chão, né? Então você tem um contato entre duas superfícies. Quando a pessoa está caminhando, a pessoa está empurrando o chão para trás. O pé da pessoa tende a querer deslizar para trás. O teu pé tende a deslizar para trás. Como existe aí uma tendência de deslizamento entre duas superfícies, surge entre essas superfícies uma força de atrito, que no caso aí a gente chama de força de atrito estático. Então, um exemplo aí do seu cotidiano é o fato de você estar caminhando. O ato de caminhar está relacionado aí com a força de atrito. Outro exemplo é quando você, por exemplo, risca uma caixa de fósforo, né? Quando você está fazendo o fósforo deslizar sobre a caixa. Nesse caso também tem um deslizamento aí, tá? Entre duas superfícies. Como tem duas superfícies em contato, a gente também tem uma força de atrito, tá? Que a gente chama aí no caso de força de atrito cinético. E quando aquelas meninas que fazem ginástica olímpica, né? Elas limpam, colocam a mão, tá? Naquele pó de giz para depois segurar a barra. Por que elas fazem isso? Para ter uma aderência maior, para ter um atrito maior, para ter um contato melhor com a superfície, com a barra. Isso também está associado aí com a força de atrito, uma vez também que temos superfícies em contato. É claro que existe N exemplos, tá? Vários exemplos envolvendo aí força de atrito, mas eu quero que vocês saibam, nessa primeira aula, tá? Que a força de atrito, ela surge toda vez que temos duas superfícies em contato, e essas superfícies em contato, elas estão deslizando ou tendendo a deslizar uma sobre a outra, beleza? Bom, então nesse caso, ó, tais forças surgem quando há, importante aqui, ó, tais forças surgem quando há deslizamento, tá? Quando há deslizamento ou uma tendência de deslizamento. Então, a força de atrito surge quando há um deslizamento entre as superfícies ou quando há uma tendência de querer entrar em movimento. Aí você também vai ter uma força de atrito. Professor, se por acaso eu tenho uma superfície sobre a outra, eu posso dizer que aqui tem força de atrito? Não. Você só vai ter força de atrito quando as superfícies tendem a deslizar uma sobre a outra, tá? Quando você tenta colocar um corpo em movimento. Imagina tu na tua casa, quer colocar, por exemplo, sei lá, quer mudar o sofá de posição. Quando você tende a querer colocar aquele sofá em outra posição, né? Você tende a empurrar o sofá, ali você está fazendo o que o sofá tende a deslizar sobre o chão. Então, naquele caso ali, vai surgir uma força de atrito, tá? Então, entendo, a força de atrito ela surge toda vez que existe um deslizamento, né? Como tem aí no slide, um deslizamento ou uma tendência de deslizamento. Então, veja só, nesse caso,
como a gente sabe que existe forças de atrito quando existe uma tendência de deslizamento ou quando existe um deslizamento, deixa eu só voltar aqui, pessoal, rapidinho. Ó. Nota, voltando aqui, ó. Tais forças, por que eu coloquei tais forças? Porque eu coloquei no plural, tais forças, porque na verdade são dois tipos de forças de atrito, dois, tá? Por isso o nome tais forças. Tem forças de atrito que atua quando há deslizamento e tem força de atrito que atua quando há uma tendência de deslizamento, beleza? Então, nesse caso, existem dois tipos de forças de atrito. Uma quando tem deslizamento e outra quando existe uma tendência de deslizamento entre as superfícies em contato. Então, vamos lá. Tipos de força de atrito. Força de atrito estático. O que é a força de atrito estático? A força de atrito estático surge quando não há, tá? Destaque isso aí. Surge quando não há uma tendência de deslizamento entre as superfícies em contato. Então, o que acontece? Ó? Quando você está caminhando, preste atenção, ó, o ato de caminhar está relacionado com força de atrito. Mas veja que quando o seu pé está em contato com a superfície, o seu pé tende a deslizar para trás, o seu pé está empurrando a superfície para trás. O seu pé não está deslizando, tende a querer deslizar para trás. Tem uma tendência de deslizamento entre o teu pé e a superfície. Nesse caso, como existe uma tendência de deslizamento entre o pé e a superfície, surge então uma força de atrito chamada força de atrito estático. A força de atrito estático é aquela que atua quando existe uma tendência de deslizamento. Parece que o corpo tende a querer entrar em movimento, parece que ele vai entrar em movimento. Tá? Você está tentando colocar aquele corpo em movimento, você está tentando deslizar aquele corpo sobre aquela superfície. Então, nesse caso, se existe uma tendência de deslizamento, existe aí o que a gente chama de força de atrito estático, certo? E a força de atrito cinético ou também dinâmico, tá? Pode ser chamado força de atrito cinético ou dinâmico. A palavra cinético ou dinâmico, pessoal, lembra o quê? Cinético ou dinâmico? Lembra movimento. Então, nesse caso, essa força de atrito ela surge quando o corpo já está em movimento, quando o corpo já está deslizando sobre a superfície. Aí, nesse caso aí, você vai ter uma força de atrito cinético, tá? É o caso, por exemplo, do palito de fósforo. Não, o palito de fósforo aqui ele está deslizando sobre a superfície. Então, nesse caso, eu já tenho uma força de atrito cinético. Então, até mesmo quando você está patinando sobre o gelo, você está deslizando ali. Ali você já tem uma força de atrito cinético. Belezinha, galera? Ó, então, ó, existem tipos de forças de atrito, tá? Entre sólidos. Lembrando que aqui entre sólidos tem força de atrito também quando for entre fluidos, tá? Fluido, por exemplo, força de resistência do ar. Mas aqui a gente tá trabalhando com forças de atrito entre sólidos. Então, na verdade, força de atrito estático é aquela que surge quando há uma tendência de deslizamento. E tem a força de atrito cinético ou dinâmico, que surge quando há um deslizamento entre as superfícies em contato. Como a gente vai focar mais hoje na força de atrito estático, falaremos um pouco melhor da força de atrito dinâmico na próxima aula. Então, passando aqui, ó, o que acontece? Força de atrito estático. Novamente, quando é que eu vou ter força de atrito estático? Quando eu tenho uma tendência de deslizamento. Eu estou querendo colocar o corpo em movimento. Aí a gente tem aí a força de atrito estático. Está empurrando o objeto, mas o objeto está parado ainda, está em repouso. Então, você tem uma força de atrito estático. Então, veja bem, ó, o que acontece? Aqui você vai ter força de atrito estático, como eu falei. Então, ó, tais forças surgem quando há uma tendência de deslizamento entre as superfícies em contato. Imagine que você tem aqui uma pessoa, e essa pessoa aqui ela está querendo empurrar a caixa, ela tende a querer colocar a caixa em movimento. Então, veja só, a pessoa está aplicando uma força sobre a caixa. Pessoal, qual é a tendência de movimento da caixa? Nota, a tendência de movimento da caixa é para cá, né? Ó. A caixa tende a querer se movimentar, a deslizar para esse lado aqui, já que eu estou fazendo uma força para cá.
tendência de deslizamento. Ora, se existe uma tendência de deslizamento, então surge uma força que se opõe a essa tendência de deslizamento, que a gente chama de força de atrito. Opa! Aqui, ó, essa força, esse vetor vermelho aqui, seria a força de atrito estático, que é aquela que se opõe a essa tendência de movimento, a essa tendência de deslizamento, beleza? Então, ó, a força de atrito estático, ela vai ter um sentido contrário à tendência de deslizamento. Se a caixa tende a deslizar para cá, então surge uma força de atrito que se opõe a esse movimento, a essa tendência de deslizamento, que eu vou chamar isso aqui de força de atrito estático. Belezinha, galera? Mais uma coisinha aqui, ó. É importante que você saiba, tá, que a nível microscópico, essa força de atrito estático, ela surge porque existe, na verdade, o que a gente chama de encaixes, tá? Essa caixa aí, ela não é uma caixa perfeitamente lisa, ela tem as suas rugosidades. Então, quando as rugosidades da caixa, tá, se encaixam com as rugosidades da superfície, e nesse momento tento colocar o corpo em movimento, surge aí a força de atrito estático. Então, a força de atrito estático, ou a força de atrito de uma forma geral, ela é uma força de origem eletromagnética, porque ela surge justamente dessas ligações eletromagnéticas que existem entre as rugosidades da caixa e da superfície. Beleza? Então, passando aí, ó, quais são os fatores que vão influenciar a força de atrito estático? Então, de novo, está aqui a pessoa tentando colocar o caixote em movimento. Então, a pessoa está fazendo uma força para cá, vai surgir uma força no sentido contrário, que é a força de atrito estático. E essa força de atrito estático, como eu falei, acabei de falar, é uma força, né, de origem eletromagnética, assim como a força normal, tá? Novamente, é de natureza eletromagnética devido a essas ligações elétricas e magnéticas, eletromagnéticas, que existem entre as rugosidades da caixa e da superfície, tá? Por isso que a gente disse que a força de atrito estático é de natureza eletromagnética. O seu valor máximo depende diretamente da intensidade da força normal, ó, entre as superfícies. Presta atenção aqui, ó. O seu valor máximo depende diretamente da intensidade da força normal entre as superfícies. Pessoal, percebam o seguinte. Chega um momento, todo mundo sabe disso, que você empurra tanto aquele corpo, que aquele corpo entra em movimento. Então, quando aquele corpo entra em movimento, significa que a força de atrito estático ela atingiu seu valor máximo e você conseguiu vencer esse valor máximo. Então, a força de atrito estático ela é uma força variável. A força de atrito estático, podemos dizer que ela é uma força variável. Por que ela é variável? Porque ela vai de 0 até um valor máximo, tá? E esse valor máximo, que a gente chama de FAT máximo, o FAT máximo, é justamente aquele valor que eu posso calcular. Esse FAT máximo, eu acho que tem ele aqui no slide, a fórmula, mas o FAT máximo é calculado como sendo o produto do coeficiente de atrito estático vezes a normal. Ó, essa formulazinha aqui, pessoal, é para calcular a força de atrito estático máxima, tá? Percebam que a força de atrito estático máxima, deixa eu ver se eu boto outra cor aqui. Perceba que a força de atrito estático máxima, ela é proporcional com a normal. Esse valor aqui, que a gente chama de coeficiente de atrito estático, é um valor constante que está associado aos materiais que estão em contato, beleza? Então, novamente, ó, a força de atrito estático ela é variável. A pessoa está empurrando essa caixa aqui e ela vai aumentando a força dela até que a força de atrito estático atinge o seu valor máximo. Se você faz uma força de 10 newton e você não conseguiu colocar o bloco em repouso, é porque a força de atrito está equilibrando com 10. Você coloca 12 e a caixa continua em repouso, a força de atrito está equilibrando com 12. Mas se você colocou 15
e você percebeu que a caixa já está para se mover, já está para entrar em movimento, já está na iminência de movimento, significa que a força de atrito estático está atingida, já atingiu o seu valor máximo, tá? Ela não suporta mais do que aquilo ali para segurar a caixa. Por isso que a gente diz que a força de atrito ela é variável, porque ela é de acordo com a força que você está fazendo. Ela vai até um valor máximo e a partir daí, se você vencer esse valor, né, se você conseguir alterar, exercer uma força maior que a força de atrito estático máxima, o corpo entrará em movimento. Então, ó, é isso que a questão está falando. Ó. O seu valor máximo depende diretamente da intensidade da força normal entre as superfícies. Tá? Lembrando que aqui a gente vai ter a força normal, né? Que é normal. Aqui você vai ter a força peso, normal e peso. E a força de atrito também depende dos tipos de superfícies em contato e do polimento delas, que é justamente o que eu estou falando aqui, desse tal de coeficiente de atrito, coeficiente de atrito estático, certo? Bom, o que é que na verdade esse coeficiente de atrito estático? Pessoal, esses coeficientes, eles já são tabelados, tá? Alguém já fez o trabalho pela gente, já mediu o coeficiente de atrito estático de várias superfícies em contato. Então, por exemplo, se você estiver resolvendo a questão, no qual a questão diz que existe um bloquinho de borracha ou um piso de borracha que está em contato com um bloco de concreto, por exemplo, então borracha sobre o concreto tem um coeficiente de atrito estático que vale 1, certo? Lembrando que o coeficiente de atrito estático é a divisão da força de atrito, força de atrito estático máxima, vezes a normal. Como você está dividindo força aqui com força aqui, você vai ter uma grandeza sem dimensões, é adimensional, certo? Uma grandeza adimensional é uma grandeza que não tem unidade. Então veja só, pessoal, superfície em contato, borracha sobre concreto, o coeficiente de atrito estático vale 1, madeira sobre madeira, o coeficiente de atrito estático vale 0,4, articulações dos ossos humanos, tá? O coeficiente de atrito estático aqui vale 0,01, vidro sobre vidro, coeficiente de atrito estático vale 0,94, dentre outros, tá? Então, o coeficiente de atrito estático são números, são valores que já estão tabelados há muito tempo já, tá? Esses valores estão aí e a gente utiliza ele, as tabelas estão aí para a gente consultar. E por isso que a gente diz que a força de atrito também depende do tipo de superfície em contato e do polimento delas, tá? É difícil empurrar essa caixa, por exemplo, sobre um piso de madeira. Mas se fosse sobre sei lá, um piso de gelo, uma pista de patinação de gelo, seria mais fácil de empurrar isso aqui, concorda? Por quê? Porque o coeficiente de atrito estático daquele local lá vai ser bem menor do que se fosse um piso, por exemplo, de madeira. Beleza? Então, presta atenção novamente. Quais são os fatores que influenciam a força de atrito estático? Vamos lá? De novo, a força de atrito estático depende do coeficiente de atrito estático, que é justamente o polimento, tá? O contato que existe entre as superfícies, e depende da força normal, certo? A força de atrito estático, lembrando que é a força de atrito estático máxima, tá? Lembrando que você só pode calcular a força de atrito estático máxima. Qualquer outro valor da força de atrito estático equivale ao valor da força solicitadora que a pessoa está fazendo naquele objeto. Então, a força de atrito estático proporcional à normal. E lembrando, viu, a força de atrito, para muitos que pensam que a força de atrito depende da área, a força de atrito não depende da área, pessoal. Está aqui de novo a fórmula. A força de atrito estático só depende do polimento entre os materiais, do coeficiente de atrito estático e da força normal, apenas, certo? Aqui deixa eu ver se eu apago, pessoal, isso aqui porque ficou uma bagunça. Com a bagunça aqui, deixa eu tirar. Aqui vocês podem ver melhor a fórmula. Tá? Deixa eu tirar isso aqui. Qualquer coisa, pessoal, é só pausar o vídeo, voltar aí o que foi que eu apaguei, você vê aí, escreve aí o que você está anotando, tá?
Importante aí você sempre estar pausando o vídeo se eu falei algo muito rápido. Pessoal, então ó, tá aqui. A caneta não está querendo pegar. Então, ó, gente, tá aqui a expressão da força de atrito estático máxima, que ela é diretamente proporcional com a normal. Beleza? Quanto maior for o valor da normal, maior deverá ser a força de atrito estático. É só você pensar o seguinte, ó. Se eu colocar uma segunda caixa aqui em cima, concorda comigo que maior vai ser a dificuldade para essa pessoa colocar a caixa em movimento? Por quê? Porque se você colocou uma segunda caixa aqui em cima, o que é que vai acontecer? Você vai aumentar o peso. Ó. Se você aumenta o peso, aumenta a normal. Se você aumenta a normal, meu amigo, você está aumentando a força de atrito estático, maior vai ser a dificuldade para você colocar aquele corpo em movimento. Tranquilo? Show de bola. Gente, ó, então vamos aqui a um exemplo, tá? Temos aqui um exemplo. E esse pobre rapaz tende ainda a querer continuar, né? A colocar essa caixa em movimento. Está tentando colocar a caixa em movimento. Está aqui ele. De novo, fazendo a força F, certo? Temos aqui a força de atrito. Ó, se a caixa tende a querer deslizar para cá. Se a tendência de deslizamento é para cá, se a tendência de movimento é para cá, a força de atrito se opõe a esse movimento. Além disso, temos quem mais? Temos a força peso e temos a força normal. Beleza. Pessoal, vamos supor que a pessoa está tentando empurrar uma caixa. A massa dessa caixa vale, vamos lá, 20 kg, certo? Sobre uma superfície, no qual a superfície entre a caixa e essa superfície aqui, deixa eu chutar aqui, isso aqui vai ser um coeficiente de atrito de 0,2, tá? Isso aqui eu estou só supondo valores, 0,2, e vamos aqui também considerar que a gravidade vale 10 metros por segundo. Então veja só, quanto é que deve ser a força de atrito estático máximo que existe entre a caixa e a superfície? Quanto é que deve ser essa força de atrito estático máxima? Para calcular a força de atrito estático máximo, o que a gente faz? Pega o coeficiente e multiplica pela normal. Então esse FAT, ó, FAT máximo, vai ser igual. Quanto equivale o coeficiente aqui? 0,2. E quanto equivale a normal? Nota, a normal ela é igual ao peso. Nesse caso, né, a normal ela tem a mesma intensidade, melhor falar assim, né? A normal tem a mesma intensidade da força peso. Peso a gente calcula como sendo massa vezes a gravidade. Então a normal é igual o valor da massa aqui, ó, vale 20, gravidade vale 10, normal aqui vai ser igual a 200 newton. Então aqui vai ser 200 newtons. Então esse FAT máximo deverá ser igual a 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 100, ó, vezes 200, certo? Aliás, desculpa, aqui é 2 sobre 10, tá? 2 sobre 10. Corta esse zero com esse zero aqui, ó, aqui vai ficar igual a 40 newtons, certo? 40 newtons. Então, a força que a pessoa está fazendo aqui na caixa, vamos supor que essa força seja uma força de 15 newtons, por exemplo. Se a força de atrito estático máxima é de 40 newtons, significa que para a pessoa colocar essa caixa em movimento, ela vai ter que fazer uma força no mínimo, tá? No mínimo, equivalente a 40,01. 40,01 ela já está fazendo mais do que 40 newtons, concorda? Ou seja, ela já vai conseguir colocar a caixa em movimento, porque a força de atrito estático máxima vai até 40 newtons, tá? Então veja só, imagina aqui, ó, que a pessoa nesse momento está fazendo uma força de 15 newtons. Pessoal, se ele está fazendo uma força aqui de 15 newtons, ele consegue colocar a caixa em movimento? Não, não consegue. Por quê? Porque a força de atrito estático máxima que segura a caixa é até de 40 newtons. Se a pessoa está fazendo 15, a pessoa não está conseguindo colocar a caixa em movimento, porque a força de atrito estático máxima que segura a caixa vai até 40 newtons. E aí, o que acontece? Que tipo de força de atrito então está atuando nesse momento? Ora, é estático, certo? É estático. Beleza.
E quanto é que vale a força de atrito? Se eu estou fazendo 15 e a caixa está em repouso, a força de atrito só pode estar valendo quanto? Muita gente pode querer dizer que a força de atrito aqui é 40 newtons. Não, pessoal. 40 newtons é até o valor máximo que ela suporta, tá? É o quanto ela pode segurar a caixa. Ela segura a caixa até com 40 newtons. Se eu estou fazendo 15 newtons e a caixa está parada, tem equilíbrio, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante sobre a caixa é igual a zero. Se a normal e a peso se equilibram na vertical, a força aqui, ó, se eu estou fazendo aqui 15 newtons, para que a caixa fique em equilíbrio, a força de atrito também tem que ser de 15 newtons, beleza? Não é 40 newtons, toma cuidado com isso. 40 é até o máximo que ela pode segurar a caixa. Então aqui vai ser, ó, 15 newtons também. Ah, beleza, mas digamos que você colocou 30 newtons. Pessoal, coloquei 30 newtons. Eu consegui colocar a caixa em movimento? Não. Por que não? Porque a força de atrito estático máxima, que a gente calculou aqui, pessoal, foi de 40 newtons. Você colocou 30 newtons e a caixa e a força de atrito estático máxima segura a caixa até com 40 newtons, então você também não colocou a caixa em movimento. Então continua sendo força de atrito estático, ó. E nesse caso, o valor do fato vale quanto? 30 newtons também, beleza? Só que aí você foi lá na cozinha, fez um lanche, tá? Se reforçou bastante, ganhou energia, tá? E agora você voltou com todo o vigor. E aí você faz uma força aqui, ó, de 45 newtons. Opa, 45 newtons, veja bem. Se você faz uma força de 45 newtons, sabendo que a força de atrito estático máxima segura a caixa até com 40, significa que a caixa já está em movimento com 45 newtons. Com 45 newtons você consegue colocar a caixa em movimento. Então, nesse caso, qual é o tipo de fato? Não é mais estático, porque a caixa já está o quê? Deslizando. Como a caixa já está deslizando, o atrito aqui agora é cinético, certo? Como o atrito é cinético, eu tenho que saber quanto é que vale o valor desse fato. Aí, nesse caso, ó, vou deixar aqui uma interrogação, porque a gente ainda não estudou força de atrito estático, desculpa, força de atrito cinético, mas agora não é mais atrito estático, agora é atrito cinético, porque a caixa já está em movimento. Deu para entender? Ó? Força de atrito estático máxima, nesse exemplo aqui, a força de atrito estático máxima segura a caixa até 40 newtons. Se você faz 15, você não consegue colocar a caixa em movimento. Logo, a caixa será equilibrada, vai ficar em equilíbrio. Para a caixa ficar em equilíbrio, a força de atrito tem que ser também de 15 newtons. Se você fez 30 newtons, 30 newtons não é maior do que 40 newtons, que é a força de atrito estático máxima. Então, nesse caso, você faz 30, a caixa permanece em equilíbrio. Significa que o FAT aqui também é 30. E se você faz 45 newtons, opa, 45 newtons, você fez uma força maior do que a força de atrito estático máxima, que é o que ela suporta, que é de 40 newtons. Então, nesse caso, a caixa já está em movimento e eu já não tenho mais força de atrito estático e sim cinético, porque eu tenho deslizamento. Beleza, galera? Ó, então, a aula era essa hoje, tá? Só para falar um pouco aqui da força de atrito estático. Se você gostou da aula, tá? E você acha que a explicação foi boa, então se você não gostou mesmo, tá? Pode divulgar aí nos comentários, tá? O importante é que você me dê esse feedback para eu continuar aprimorando minhas aulas para te ajudar, certo? Mas se você gostou da aula, tá? Você acredita no trabalho do professor? Deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda o canal do professor aqui a continuar crescendo, tá? Foi uma aula rápida, tá? Para a gente ver mais a ideia do que é força de atrito estático. Lembra, a força de atrito estático atua enquanto o corpo está parado, enquanto o corpo está em repouso. Quando eu tenho uma tendência de deslizamento, eu quero empurrar o corpo, mas o corpo ainda está parado. Aí eu tenho força de atrito estático, e lembrando que essa força de atrito estático, mais uma vez, ela é variável. O PowerPoint parece que está querendo travar a mesa digitalizadora, não sei. Ó, a força de atrito ela é variável, ela vai até um valor máximo. Esse valor máximo eu posso calcular. Como é que a gente calcula o valor máximo? FAT máximo, ó. Última revisãozinha aqui, ó. Mi é o nome da letrinha, tá? Coeficiente de atrito estático. Essa letrinha que parece um M ou um U com a perninha maior é chamado de Mi.
Mas esse μ é uma grandeza que a gente acabou de ver, adimensional, chamada coeficiente de atrito estático, vezes a força normal. Tá? É assim que a gente calcula o FAT estático máximo. Beleza? Então, mais uma vez, deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda o canal do professor aqui a continuar crescendo e fiquem de olhos nas próximas aulas. Valeu, aquele abraço e até a próxima.